Bom dia, turma, aqui é a professora Laine. E na aula de ciência de hoje nós vamos falar sobre a biodiversidade animal, ou seja, o reino animal. Nas aulas anteriores nós falamos sobre o reino vegetal, abordando suas estruturas e características. E hoje a gente vai falar sobre o reino animal, a biodiversidade animal. Esse conteúdo está aí no capítulo 15 do livro de vocês, a partir da página 194. Então, para iniciar aqui, pessoal, o reino animal ele é composto pelos animais, e eles são caracterizados por serem organismos multicelulares, eucariontes e heterótrofos, ou seja, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, para que os animais eles se alimentem, eles precisam aí de outro ser vivo para produzir aí a nutrição necessária para o seu corpo, tá? E o reino animal, ele possui uma grande variedade de organismos. Existem vários e vários tipos. E para realizar uma organização desse reino, ele é dividido em filos. E essa divisão desses filos, eles levam em consideração a agrupação de seguintes aspectos. Primeiro, a simetria corporal, a presença de coluna vertebral, presença ou ausência, tecidos corporais, segmentação do corpo e a evolução. Então, para considerar aí esses filos, eles levam aí esses aspectos, essas características e aspectos para dividir os filos dos animais. E a gente vai ver a característica de cada aspecto desse para caracterizar esses filos, tá? Aqui a gente está vendo os filos, principais filos do reino animal. Nós vamos ter os poríferas, quinidárias, platelmintes, molusca, anelida, artrópode, nematode, equinoderme e os cordatas, que é o filo ao qual nós, seres humanos, pertencemos, tá? De exemplo aqui, os quinidários, nós temos a água-viva, o porífero, as esponjas, os artrópodes, nós vamos ter, por exemplo, escorpião, cordato, como eu falei para vocês, nós, seres humanos, tigres, entre outros. De platelmintos, nós vamos ter os equistossomos, nematelmintos, que são esses filos aqui, são caracterizados pela lombriga, equinodermo, que é a estrela do mar. O que mais que a gente tem aqui? Vamos ter o molusco também, que é caracterizado, o filo molusco, que é caracterizado pelos polvos, o cordato, que é caracterizado pelo urso panda. Então, existem diversos tipos de filos e os animais eles vão sendo agrupados em cada filo de acordo com as suas características que a gente vai ver sobre cada uma delas agora. Então, a primeira classificação aí para realizar a divisão dos filos é a simetria do corpo. Ela pode ser apresentada em três tipos. Nós vamos ter a simetria radial, simetria bilateral e os organismos assimétricos. Na simetria radial, ela é aquela em que o corpo do animal pode ser dividido em vários planos, tá? Então, ele vai ter um eixo e esse eixo ele vai ser dividido em vários planos, como aqui na imagem que eu coloquei para vocês, tá? Então, aqui a gente vai ter um organismo e ele está sendo aí dividido em vários pontos, tá? Outro exemplo também é o polvo, tá? O polvo, ele tem um eixo principal e ele é dividido em vários planos opostos. Então, ele é considerado um ser que apresenta uma simetria radial. A simetria bilateral é aquela que o animal apresenta duas partes semelhantes, sendo dividido apenas por um plano de simetria. Por exemplo, aqui eu coloquei a imagem de uma borboleta, ou seja, ela possui o lado direito e esquerdo semelhante. Nós, seres humanos, também apresentamos a simetria bilateral, tá? Nós possuímos dois lados, um lado esquerdo e um direito, semelhante, tá? Então, um lado vai ter um olho, uma mão, um braço, uma perna, e o outro lado também vai ter as mesmas características, tá? E eles são divididos em um único plano. E por fim, nós vamos ter os animais que são denominados assimétricos, que são aqueles que possuem formas irregulares, como por exemplo as esponjas, tá? Então, de assimétricos são esses que possuem formas irregulares, tá? Que não são totalmente definidos. A outra classificação aí para os filos
é sobre a estrutura, se eles são vertebrados ou invertebrados. Nos animais vertebrados são aqueles que apresentam a presença da coluna vertebral. Já os animais invertebrados, eles não apresentam aí a coluna e também tem a ausência da caixa craniana. A terceira classificação é sobre os tecidos corporais dos animais, tá? Então nós vamos ter dois tipos, o parazoa e o metazoa. No parazoa é representado, por exemplo, pelos poríferos, ou seja, pelas esponjas, no qual não há a formação de tecidos verdadeiros. E o metazoa é representado por todos os outros animais aí do reino animalia. Então, os tecidos corporais são classificados nesses dois tipos, sendo que o parazoa é característico aí somente dos poríferos, ou, por exemplo, as esponjas, que não possuem tecidos verdadeiros. E o metazoa são a maioria aí dos animais que fazem parte aí do reino animalia. A outra divisão aí das características para os filos é a segmentação do corpo, que nós chamamos de metameria, que consiste numa organização corporal segmentada, com segmentos muito parecidos ou iguais ao longo do corpo, onde cada segmentozinho desse é denominado de metâmero. Então, no exemplo aqui, a gente vai ter esse exemplo da minhoca e ela possui vários segmentos na sua estrutura. Então, esse organismo aqui apresenta aí um segmento corporal chamado de metameria. E para finalizar aí sobre as características que dividem o filo do reino animalia, nós vamos falar como se deu aí a evolução. Acredita-se que os ancestrais dos reinos animálios tenham sido protozoários unicelulares. E aí esses protozoários eles foram se juntando, formando colônia, e aí foram se agrupando e formando organismos multicelulares. A partir desses organismos multicelulares, esses protozoários que formaram colônia, eles se dividiram em dois grupos. Os grupos parazoários e os grupos eumetazoários. Nos parazoários, é caracterizado pelos grupos dos poríferos. Já nos eumetazoários, foi aí que ocorreu a evolução e a originação de organismos mais complexos, tá? Que são caracterizados do reino animalia que nós conhecemos atualmente. Então, acredita-se que o reino animalia, os animais evoluíram desta forma. E para finalizar a aula, a gente vai falar sobre os aspectos ecológicos, que é de extrema importância para os seres vivos, pois mantém o equilíbrio do ambiente. Então, o que seria o nicho ecológico? O nicho ecológico são as condições de recurso que permitem a sobrevivência das espécies no ambiente. Tá? Então, para ocorrer esse equilíbrio, é necessário ter relações ecológicas, é necessário também o equilíbrio de predadores, tá? É necessário também um ambiente favorável para a reprodução e a alimentação desses seres vivos, tá? Então, no nicho ecológico, nós vamos ter a presença de competição e predadores e a distribuição dessas espécies, tá? E por que é importante essa competição e essa predação no reino animal? A predação ela ocorre quando o animal ele se alimenta de outro, tá? E a predação ela é sim muito importante para o equilíbrio do ecossistema, porque se não ocorresse aí a predação, por exemplo, uma espécie ela cresceria demais, uma espécie que, por exemplo, se reproduz aí muito rápido, ela cresceria demais e causaria aí um desequilíbrio aí no ecossistema, tá? Até mesmo podendo ter uma grande quantidade de animal e aí também faltando aí recurso necessário para a sobrevivência. Então a predação ela é sim fundamental, porém a predação que é natural dos animais, não é a caça que os seres humanos fazem aí destruindo o ecossistema, mas sim a predação original aí do ciclo de cada ambiente, do ciclo dos ser vivos, tá?
Bom, pessoal, peço que vocês façam a atividade de ciências no livro. Vocês vão fazer a atividade da página 200 e 201. E por hoje é só.